Olá, eu sou o Edson de Paula e nós estamos aqui iniciando a nossa semana com o nosso podcast Você Está Bem? Eu já começo fazendo a pergunta, realmente, você está bem? E já respondendo, eu estou bem porque eu estou aqui com você e também estou aqui com a Liliane Marrone, minha parceira de alma. Tudo bem, Liliane? Olá, Edson. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz com mais essa edição do projeto Você Está Bem. Nós estamos aqui para contribuir com você em questões de saúde mental, emocional, familiar e que nós possamos ter nesse programa uma noite incrível e com muitos aprendizados. Conto com você, hein? E começando a semana, não é, Liliane? Começando essa semana aqui de trabalho. E fica a pergunta é essa. Quando chega o domingo à noite, o que é que você pensa da segunda, hein? Parou para pensar nisso? Ontem foi domingo à noite, você estava lá na sua casa, provavelmente descansando, relaxado, e de repente já começando a ficar estressado. Mais ou menos assim, Liliane? Eu acredito, Edson, que muitas pessoas têm a síndrome do domingo à noite, a ansiedade do que vai acontecer. Eu acho que também é um pouco da ansiedade do novo, mas acima de tudo é desse trabalho que pega 80%, 90% muitas vezes do nosso dia, com preocupações. 1/3 da nossa vida nós passamos trabalhando, pelo menos 1/3. Quem já diria metade da nossa vida, numa carga horária de 12 horas, por exemplo, que eu tenho acompanhado nas empresas, né? E hoje o assunto é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Será que isso é possível? Será que é possível você, de repente, estar no domingo à noite na sua casa e pensando assim, nossa, amanhã é aquele dia de trabalho, tudo vai dar certo na minha vida, que semana positiva, que trabalho apaixonante que eu tenho, esse trabalho que cativa você a se levantar todos os dias de manhã, ou de repente já começa a dar aquele frio na barriga, nossa, amanhã é segunda-feira, já vai ter aquela semana difícil, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar, eu tenho que encarar aquele líder, eu tenho que encarar aquele colega que eu não gosto muito, e aí você fica contando os minutos, a semana inteira olhando no relógio, né? Até que chega sexta-feira e finalmente a libertação, né? A libertação da escravidão. Será que isso é o que acontece na nossa vida ou será que de repente o trabalho é fonte de prazer? Muitas pessoas acreditam que o trabalho retira energia e outras que o trabalho constrói. Eu sou muito dessa linha que nós estamos construindo, nós estamos agregando. Mas daí, Edson, é uma mudança de mindset, é uma mudança de percepção. Quando eu consigo mudar a percepção que eu tenho daquilo que eu faço, as coisas ficam mais leves. Infelizmente, as pessoas a maior parte das pessoas optam pelo pesado, optam por sofrer, optam pela dor. Como fazer para que esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal seja mais leve, Edson? E como fazer para estar bem, né, no trabalho também? Muito se fala de estar bem na vida pessoal, né, equilibrar as suas relações, equilibrar de repente o seu lado afetivo com o outro, a sua sinergia, a sua empatia, o seu carinho pelo outro. Mas e o trabalho? Trabalho é fonte de dor ou de prazer? E essa é uma questão que vem sendo estudada na psicologia do trabalho há muito tempo, não é? Nós temos um grande dilema quando se fala do trabalho, porque o trabalho é encarado como aquilo que nos faz o quê? Demonstrar a nossa capacidade, o nosso talento diante do outro. É o único momento da nossa vida onde nós podemos realmente comprovar a nossa competência diante do outro. E de repente as pessoas se sentem inibidas com o outro e se sentem assim, como é que eu poderia dizer, né? Limitando-se, né? E economizando-se diante do outro para não mostrar tudo que ele pode fazer. Eu vejo isso como uma forma ou uma falta de assertividade.
de falar realmente sim é sim, não é não. Um talvez, quando nós no trabalho falamos talvez ou mais tarde, é importante delimitar, é importante deixar claro que esse eu posso fazer e vou fazer para tal hora, eu não posso fazer e não vai ser possível hoje. E quando as pessoas não têm assertividade em expressarem-se corretamente, em expressarem-se assertivamente com 2 S's, é bem importante. É saber dizer sim, saber dizer não, com respeito a si e ao outro. Quando as pessoas não são assertivas, elas sofrem. Então, eu vejo na questão da síndrome do domingo à noite, amanhã eu tenho aquela reunião. Já começa a ficar preocupado, já começa a ocupar a mente com esse nervosismo, com essa ansiedade, é o medo do futuro. Será que eu vou dar conta, na verdade, essa questão, eu vou dar conta de tudo? E é preciso dar conta de tudo, será? E é o preocupação. Você faz muito bem cortar as palavras, né? O que é uma preocupação? Eu me preocupo com algo que talvez nem aconteça. Esses dias eu estava atendendo uma cliente que veio se planejar para uma reunião muito séria na mentoria, uma reunião só com gestores, e ela se planejou, se organizou, testou. Nós fizemos algumas dramatizações e o diretor viajou para os Estados Unidos. E no fim nem a reunião utilizou. Não aconteceu aquilo que estava tudo pronto. Então, muitas vezes a gente se preocupa com algo que nós não sabemos se vai acontecer. Por isso que é importante a assertividade. É por isso que é importante esvaziar o copo, não é verdade? É importante que nós esvaziemos o nosso copo da nossa mente, que fica preocupado o tempo todo com ansiedade. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E justamente é sobre isso que nós estamos lidando nesse tema de hoje no nosso podcast Você Está Bem. Você que acabou de chegar agora, eu sou o Edson de Paula. Esta é a Liliane Marrone e nós estamos com o podcast Você Está Bem, falando de saúde integral, bem-estar, qualidade de vida. E é importante uma coisa que você disse aqui, Liliane, sobre essa questão, não é? De assumir a responsabilidade, não é verdade? Você saber dizer não nos momentos certos e assumir o seu sim também. Olha, quando eu digo sim, pode contar comigo. E quando eu digo um não, saber respeitar o outro, né? Dizendo não também. As pessoas respondem não de forma muito agressiva. Hoje em dia nós temos visto em algumas empresas, em algumas organizações, o acúmulo de funções. Sabe o acúmulo de funções? Acúmulo de funções só ocorre quando uma pessoa ela abraça tudo também. Ela diz sim para tudo o que lhe é oferecido de trabalho, de tarefa, e tem dificuldade de dizer um não, e acaba acumulando muitas vezes uma atividade, uma tarefa, uma rotina que não lhe pertence na sua atribuição de cargo. E aí ocorre o quê? O famoso, né, a famosa, né, problemática do acúmulo de funções. Eu vou acumulando funções do outros, atividades dos outros, justamente por não saber responder não no momento certo. Olha, não posso, agora estou com a minha atividade atrasada, me dá um minuto aí que daqui a pouco eu te ajudo. Então a pessoa, sabe o senhor tentáculos, né? O polvo, né? Vai pegando tudo, porque existe também o receio, né? O receio, o medo de não ter um emprego, de um dia para o outro ficar desempregado. Então existe um pensamento disfuncional de que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que falar sim para todos, eu tenho que agradar a todos, e aí eu acabo fazendo pelo outro aquilo que eu não faço por mim. Eu deixo de lado as minhas atividades, vou acumulando funções dos outros, isso não é bom nem para mim nem para os outros. Tem uma técnica que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eu acredito que é fantástico. É a técnica dos 10 segundos. Quando alguém te pede algo, respira antes de falar sim ou antes de falar não. Respira e pensa. Acontece que o piloto automático, ele causa exaustão. O piloto automático que as pessoas vivem causa uma situação emocional muito
negativa. E a exaustão é quando você tem que trabalhar muito mais do que aquilo que você tem condição, porque você não sabe falar não. Tem uma das informações que eu gosto muito, um dos artigos que você tem no blog, que é reunião. Produtivo ou desperdício? É uma necessidade ou um desperdício de tempo, não é a reunião? Exato. E normalmente 80% das reuniões são reuniões que levam a nada a lugar nenhum. É o que 80% dos líderes falam. Eu vou chamar esse para reunião porque eles precisam participar. Cientes. Precisam ouvir o que eu vou falar. O que é ficar ciente? Será que é tão importante assim? E existem muitas teorias que as reuniões aumentam a exaustão e acabam com a saúde mental, porque eu perco o tempo do trabalho daquilo que eu deveria estar fazendo. É isso, Edson? Com certeza, com certeza. E é aquela coisa do tipo assim, organizar uma reunião é muito importante, você saber o objetivo da reunião. Quem realmente deve estar sentado à mesa nessa reunião? Não são todos que devem participar. Então, os objetivos, deixar muito bem detalhado. Faça um roteiro, escreva o roteiro. Né? Gaste um pouquinho de tempo, invista tempo escrevendo o roteiro. Olha o nosso roteiro aqui do podcast. Então, faça o seu roteiro de reunião. Convide a pessoa certa para se sentar na mesa. Objetive o tempo, faça o tempo ser mais objetivo. Faça com que o tempo flua. Não é verdade? Vamos falar de uma coisa que é o contrário de tudo que nós estamos falando, Liliana. E quando é o contrário? Uma coisa é você chegar no domingo à noite e você passar mal. Porque você vai trabalhar, o ambiente de trabalho é ruim, é negativo. Você não está tão apaixonado com aquilo que você faz. Na verdade, você não está sentindo propósito na sua vida. Mas o contrário. E quando o trabalho é apaixonante e a vida pessoal está ruim? E você conta os minutos para trabalhar. Aliás, você trabalha além do seu tempo para não ter de voltar ao seu ambiente familiar, ao seu ambiente social, você fica ali no seu trabalho. As pessoas ficam, os workaholics, e as pessoas que são viciadas em trabalho. Por que será que elas são viciadas em trabalho? Qual é a fuga? Trabalho é uma fuga também? Eu acredito que muitas pessoas fogem para o trabalho, não do trabalho. Elas fogem das suas realidades pessoais, das suas realidades familiares, para estarem focados em algo que lhes dá prazer, além de. E o que é um prazer além de? É o desequilíbrio. É quando a pessoa não entende o que ela precisa ser, ter e fazer em cada parte da tua vida, em cada pedacinho dela. E daí também, e muito mais, a exaustão vem. Porque o esgotamento. Nós estávamos conversando de uma terminologia, Work and Life Imbalance. Work and Life Imbalance. O que é isso? Porque a gente fala do equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal, mas na realidade o que existe é um desequilíbrio da vida profissional e pessoal. Sempre haverá, a ciência estuda o desequilíbrio e não equilíbrio. Equilíbrio já é a solução, você concorda comigo? Então o que a ciência estuda? Work balance Work and Life Imbalance, ou seja, o desequilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. E aí você começa a perceber o seguinte, se uma pessoa, aí nós temos duas grandes, digamos assim, dimensões no trabalho, né? Nós temos a dimensão da motivação e nós temos a dimensão da tensão. Tensão no trabalho. Interessante esse contexto. Explica um pouquinho essa motivação. Exato. E essa tensão. As pessoas se movimentam, pela psicologia, as pessoas se movimentam por dor ou por prazer. Tudo bem? Eu posso ser movimentado pela dor. Eu quero evitar isso, portanto eu me movimento. Eu não quero que isso aconteça na minha vida. Então eu vou fazer algo para que isso não aconteça. Eu me movimento pela dor. Eu quero que isso aconteça. Isso é legal, isso é positivo. Então eu vou me movimentar pelo prazer. E na dimensão científica do trabalho, nós temos o quê? Motivação, que é o prazer,
E nós temos a tensão, que é basicamente o estresse ocupacional, que nos dá o movimento. E nem todo estresse é negativo. O estresse faz você entrar no movimento. De onde vem essa palavra estresse? Da mecânica, do mundo da mecânica, da física. Por exemplo, eu tenho uma barra de aço aqui, e eu vou pegar 2 pontos dessa barra de aço e vou alongar ela ao máximo até o tempo que ela, até o momento em que ela entre no ponto de ruptura dela, da fadiga dela, do esgotamento dela e que ela quebre. Então, tem que ter um equilíbrio entre o quanto um líder tensiona os seus liderados, pressiona eles às atividades, às demandas, às metas, aos objetivos, à entrega de resultado, e o quanto ele motiva também esse liderado. E tem que ter um equilíbrio muito bom. Porque pense no seguinte, Liliane, se eu motivo demais, vou motivar demais essa equipe aqui, tudo é de bom, tudo é de melhor, e não tem nenhuma tensão. Não desafio, não tem meta, uma equipe altamente competente, parabéns, mérito, vocês merecem palmas, aplausos, mas eu não tensiono, eu não puxo, o ambiente fica, né? As pessoas ficam entediadas, dá o tédio. É sempre a mesma coisa. Dá o tédio, é sempre a mesma coisa, aquele ambiente que não agrega valor para a minha vida. Ao contrário, muita tensão, muita cobrança, muita pressão por resultados, nenhuma meritocracia, nenhum aplauso, nenhum benefício, nenhum parabéns, nenhum elogio, você esgota o funcionário. Então, esgotamento é excesso de demanda, é excesso de tensão. E aí você tem o burnout, é a síndrome de burnout. A famosa síndrome de burnout, que é nada mais, nada menos do que o esgotamento, nada menos do que o esgotamento físico, o esgotamento mental, o esgotamento emocional, por que não dizer também social, deste trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Eu me lembrei de uma história muito interessante de uma pequena empresa, 50 funcionários mais ou menos, que eles estavam com metas muito altas final de ano, e a equipe não estava dando conta. Depois de um processo, de uma reunião, uma pequena consultoria, o gestor resolveu fazer reunião de 5 minutos, todas as segundas-feiras com a equipe toda. O que ele fazia? Ele reunia a equipe, ele chamava um grito de guerra, colocava uma música muito alta, de motivação, levava um presentinho. Toda segunda-feira ele tinha algo diferente, ele entregava e ele falava, essa semana nós vamos bater a meta, nós vamos ajudar outras pessoas, porque a nossa empresa trabalha com produtividade para ajudar. E ele dava uma energizada. E, Edson, você não tem noção do quanto essa empresa cresceu. Em 3 meses eles foram superados, aumentou o nível de resultados e também contrataram mais profissionais. A empresa cresceu e abriu a 2ª unidade em um ano. Por quê? Porque houve esse equilíbrio da atenção, a bater a meta, superar, nós precisamos dar aquilo que o nosso cliente, e colocou propósito. Colocar um propósito, Liliane, esse é o grande ponto nodal, né? Que une tudo o que nós estamos falando hoje aqui, propósito. Quando você tem um propósito, você sabe por quê, para quem. Nós já falamos isso em outros podcasts, né? Em outras edições do nosso podcast. Então, o propósito é você saber o porquê e para quem você faz o que você faz. E isso é muito importante quando um líder transfere esse propósito para os seus liderados, não é? Grandes líderes da humanidade souberam fazer isso muito bem. Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, por que não dizer grandes líderes modernos, né? Como, por exemplo, Steve Jobs. Né? Então, nós temos aqui um engajamento no trabalho. O engajamento no trabalho nada mais é do que eu dar os recursos necessários para esse trabalhador, para esse liderado, saber motivá-lo, saber tensioná-lo na dose certa e equilibrar o quê? As demandas de acordo com o talento de cada um, a competência de cada um. Eu iniciei esse nosso bate-papo aqui, Liliane, dizendo que as pessoas,
economizam seus talentos dentro de uma empresa. Não mostram tudo que tem a capacidade máxima. Já viu aquela dinâmica de palco, né? Quando o palestrante, eu sou palestrante, diz o seguinte: levante seu braço ao máximo, e as pessoas levantam o braço assim. Aí você fala assim, mais um pouco, a pessoa levanta mais um pouco. Aí você fala, mais um pouco, a pessoa... Tem gente que até some na cadeira. Mas aí eu pergunto, por que você já não levantou o seu braço ao máximo da primeira vez que eu te pedi? E as pessoas no trabalho, elas se economizam muitas vezes, não mostram sua competência ao máximo, justamente por receio de acumular funções. Ah, o meu líder vai ver que eu sou muito bom, então deixa eu me economizar um pouquinho para que ele não me passe mais trabalho. Você não vai crescer na vida se você não trabalhar, se você não produzir. Então, economizar o seu talento não é a melhor solução aqui. E você não vai mostrar que você está engajado com o seu trabalho. O contrário também, dentro da nossa vida pessoal, estar engajado com a sua família, estar engajado com os seus relacionamentos. Ah, mas esse cara é chato, não? Mas por que ele é chato? Porque toda hora que eu encontro com ele, eu estou lá tomando um shopping com ele, ele está falando do trabalho. E por que não? Por que não falar do trabalho também com seus amigos, não é verdade? Isso não é chatice, isso mostra aquilo que você gosta de fazer. Eu acredito que isso é respeito. Respeito. É respeito pelo outro, respeito pelo limite do outro, respeito pelo espaço do outro e respeito pelas relações que eu tenho comigo e que eu permito. É uma questão de permissão. Mas, Edson, você tocou num assunto interessante, eu acho que nossa audiência vai gostar muito. Aliás, se você está gostando desse episódio, coloca um coraçãozinho, faz um comentário, envia para alguém, para um líder, para um empresário que você acredita que vai aprender algo novo com esse conteúdo. Porque o nome do nosso podcast é Você Está Bem, que é embasado nesse livro aqui do Edson de Paula, Você Está Bem. Edson, fala um pouquinho mais sobre o burnout. Então, burnout, síndrome de burnout, né, reconhecida agora em 2022, 2021, né, no CID, no Código de Identificação de Doenças da Psiquiatria, da Psicologia. Né? Burnout é esgotamento no trabalho. A pessoa adoece trabalhando, de tanto trabalhar, ou de tanto ser tensionada, ela se esgota física, mental, emocional e até socialmente no trabalho. E ela é afastada do trabalho por isso. Eu tenho uma pesquisa que foi feita, Liliane, no Japão, para você ter uma noção, uma ideia. O povo japonês, ele é muito workaholic, principalmente nos grandes centros, né? Osaka, Tóquio, e nos grandes centros do Japão. Né? Os trabalhadores saem para o trabalho, às vezes se deslocam distâncias muito grandes das suas residências até o trabalho. Eles alugam para ficar, né, passar os dias da semana, aqueles cubículos. Eu não sei se vocês já viram aqueles cubículos. Né? Na hora da edição eu coloco aí para vocês uma foto de um cubículo que não dá 2x2. Tem uma cama, um vaso sanitário, um espelho e um aparelho de TV. 2 metros por 2 metros, e eles passam a semana ali. Trabalham 12 horas por dia, saem do trabalho, vão direto pro bar, sozinhos, sem companhia dos colegas, tomar saquê. Então eles trabalham 12 horas, vão para o bar, tomam saquê, volta, entra nesse cubículo e dorme. No outro dia, levanta de manhã, trabalha o dia inteiro, 12 horas por dia, vai para o bar, toma saquê, volta para o cubículo e dorme. Existe uma síndrome chamada síndrome de Karoshi no Japão. Interessante. Morte no trabalho. O trabalhador morre trabalhando de tanta fadiga. Ele tem receio de falar que ele não está bem. Se alguém perguntar para ele assim, você está bem? Ele vai dizer, sim, eu estou bem, mas aqui dentro tem algo falando, não estou bem. E ele tem receio de falar que não está bem. Por isso a síndrome de Karoshi é a morte súbita no trabalho. Morre de tanto trabalhar. E aqui no Brasil, nós estamos aumentando a síndrome de burnout. Estudos indicam que mais de 35%, 36% das pessoas hoje que estão trabalhando agora já manifestam os sintomas de síndrome de burnout, que é irritabilidade, sonolência, afastamento social,
começa a dar uma palpitação, aquela síndrome no domingo à noite, muito exagerada. A pessoa começa a suar, começa a dar palpitação só de pensar que vai trabalhar no outro dia seguinte. Meu amigo, minha amiga, se você tiver com esse sintoma, procure um especialista. Procure alguém para conversar, não fica com esse sintoma. Tem uma frase que eu falo muito, que tudo aquilo que você não fala... Por falar em frase... entala. Por falar em frase, vamos deixar uma mensagem da semana que tem tudo a ver com isso que eu falei aqui agora, né? De buscar essa moderação na nossa vida, Liliane. O que é moderação? Tudo precisa ter um equilíbrio. E moderação nada mais é do que a busca. Moderação é a busca pelo equilíbrio. Olha que interessante. Entre as nossas aspirações. O que são as nossas aspirações? Aquilo que nós queremos muito. Nós queremos muito algo. São as nossas aspirações, os nossos desejos, os nossos sonhos. As nossas aspirações mais ousadas, os nossos sonhos mais desafiadores. Então, é um equilíbrio entre as nossas aspirações mais ousadas e a realidade. Calma, expectativa, mas essa é a sua realidade. Talvez não seja o momento agora. A realidade é, espere mais um pouco, não é? Moderação é a busca pelo equilíbrio entre nossas aspirações mais ousadas e a realidade, nutrindo esperanças com base na prudência, ser prudente, e também no discernimento, saber escolher o momento certo. Eu digo aqui que são os 3 P's, Liliane, que qualquer pessoa deveria empregar na sua vida para ter essa moderação, esse equilíbrio, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E o primeiro P é a paciência. Tenha paciência consigo, tenha paciência com o outro, mas ao mesmo tempo, o segundo P reforça o quê? A persistência. Não é porque você tem paciência consigo e com o outro que você vai desistir daquilo que você quer, das suas aspirações mais íntimas, seus desejos mais profundos, seus sonhos mais assim, que você deseja realmente alcançar, almeja na sua vida. A persistência vai trazer para você o quê? Aquilo que você deve fazer e deixar de falar. Porque às vezes a pessoa fala muito, mas não faz, Liliane. Ela não é o walk the talk, né? O walk the talk, ele fala e faz. O walk the talk, caminha segundo suas convicções. Falo e faço. Falo e faço, não é verdade? E aí, o último P, que é a pontualidade. Então nós temos a paciência, nós temos a persistência e nós temos a pontualidade de você olhar para o relógio da vida e saber o momento certo de você escolher e dizer, eu vou. Quando você fala isso, retomando um pouquinho, tudo aquilo que você não fala, entala. E o walk the talk, essa frase eu falo e faço. E quando eu não falo, está aqui no meu mundo interno. Então eu não me expresso. Se eu não me expresso, eu não consigo... Olha essa palavra, eu acho que é fundamental. Discernimento do que é real e do que é imaginário. Do que é verdadeiro e do que é falso. Do que eu quero e do que eu não quero. Então, quando eu consigo falar e não estar entalado, eu consigo discernir. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso falar com você, eu estou com algo para... ela fala, você ouve, às vezes pontua algo, às vezes só ouve, ela mesma já fala, poxa vida, não tinha pensado nisso. Porque é tão importante que tenha uma pessoa para te dar atenção. E isso eu falo muito para os líderes. Líderes, deem atenção para a sua equipe. Quando ele chega para você para te dar um feedback, para falar como ele está ou como ele não está, saiba ouvir aquilo que o seu funcionário não quer lhe dizer. Interprete aquilo que está além das palavras. Saiba discernir. Como líder, você é fundamental para tratar o burnout no seu funcionário. Não tratar é errado. Para prevenir. Para prevenir
o burnout, para diminuir o estresse, para diminuir essa tensão que ele pode ter. Então, líderes, fiquem atentos, é importante pensar sobre isso. E eu separei aqui, Liliane, algumas dicas importantes para que você abaixe um pouco, né, a sua, digamos assim, a sua expectativa e viva a realidade, né? Que bom. Muitas pessoas criam expectativas, mas não vivem a realidade. Não assumem realmente a responsabilidade por si, pelas suas tarefas. Às vezes apontam um dedo para o outro, culpam o outro, na verdade, dão uma desculpa para a vida pessoal, profissional, ficam dando desculpa o tempo todo, né? Primeira dica aqui, olha, é essa, olha que interessante, restrinja o seu perfeccionismo. Mas o que é perfeccionismo? Mas então, o que é perfeccionismo? É justamente aquela busca que nós temos de sermos mais e melhores do que nós somos. E será que nós conseguiremos o tempo todo essa perfeição? Eu sempre digo que o feito é melhor do que o perfeito. Na dúvida, faça. Ah, mas deu errado. Tudo bem, faça de novo. Aprenda algo com o erro. Você não é perfeito, você não precisa ser perfeito. E mostrar que você é bom o tempo todo é chato. Sabe aquela pessoa chata que tem que mostrar que ela é autossuficiente, que ela é a mais inteligente de todas, que ela sabe de tudo e que tudo é perfeito na vida dela? Isso é chato demais. Ela afasta as pessoas da vida dela. Ela dá um ar de arrogância, né? né? Ela transparece a arrogância dela, não é verdade? Ela não tem a elegância da vida, ela tem a extravagância da vida. Então, mostrar que você é extravagante, tira a sua elegância. Né? Deixe de ser extravagante para ser elegante na vida. Né? Seja elegante na vida. Segunda dica, priorize. Dê prioridade para aquilo que é importante e urgente. E isso é importante, mas não é urgente. Urgente eu vou fazer agora. Esse aqui é importante, faço depois. Olha, o que é urgente é que eu preciso. Por exemplo, pessoal, aquela coisa do tipo assim, você falando, eu preciso ir no médico. É uma prioridade na sua vida, não é verdade? Eu preciso ir no médico, preciso fazer um check-up, eu preciso ir no médico. Você fica adiando. É uma prioridade. Até o dia que você sinta uma pontada no peito aqui, que te deu uma tremedeira, falta ar, aí passou a ser urgente ir ao médico. Você ficou ali protelando, esticando o chiclete da vida, na verdade, para ir até o médico. Aquilo que era prioridade se tornou urgente na sua vida. Então, separe o que é urgente do que é importante na sua vida. Dê prioridade para as coisas. Eu gosto desse contexto em todas as áreas da sua vida. Não olhe só para o trabalho ou só para a vida pessoal. Olhe também a prioridade de ter uma atividade física, a prioridade de ter amigos com quem você possa fazer um happy hour, tomar um café, ir a um cinema ou mesmo caminhar. Priorize você e as tarefas e as pessoas com as quais você convive. E no trabalho, faça uma lista de tarefas. Aquelas que são realmente necessárias. E dê um foco para algo. Coloque um refletor em cima daquilo que você quer, daquilo que é prioridade na sua vida e que possa ser urgente. Por exemplo, quando eu fui escrever esse livro aqui, qual era o primeiro passo que eu tinha que dar? Escrever o primeiro capítulo, meu amigo. Esse é o primeiro passo, não é escolher a capa. Então, faça uma lista de tarefas, dê um foco e comece agora com esse foco. Coloque um foco, um refletor naquilo que você quer ser, ter e fazer. E siga com afinco e convicção as suas conquistas, comemorando cada passo que você deu, cada degrau que você subiu. Um livro não se escreve de uma hora para outra, assim como você não tem um filho de uma hora para outra, você não constitui uma família, você não constrói uma casa de uma hora para outra. Você não faz um projeto na empresa de uma hora para outra. Você depende de pessoas, de equipe. E daí nós temos que aprender a estabelecer limites claros. Pessoal, dica de ouro, dica da Liliane, bate o sininho. Trabalho, pense no trabalho. Na vida pessoal, pense na vida pessoal. Exatamente. Se fosse possível colocar uma chavinha na vida dele, já nós vamos mostrar o filme da semana para você assistir. Aliás, uma série maravilhosa, né? Da Apple TV. Quem não tem Apple TV, eu sinto muito, mas já estou fazendo aqui, né, uma divulgação da Apple TV.
Procure esse filme, porque vale a pena. Aliás, vamos falar desse filme pode aqui? Pode esse falar. filme aqui é o Ruptura. Nossa! Ruptura. Será que o pessoal conhece? Ruptura. E dê uma olhada nessa imagem aqui, se for possível. Nós estamos vendo aqui, olha, uma cabeça de uma pessoa aqui cortada, né? E em cima, ele mesmo sentado na mesa de trabalho dele. Essa pessoa está simplesmente vivendo o mundo do trabalho. É uma ficção hipotética, como se fosse possível, e no filme, né? O filme retrata isso, que é implantado um chip na cabeça, né? Um chip eletrônico aqui na cabeça da pessoa. Não me pergunte onde que é na cabeça, porque eu não sou neurocirurgião, eu não sei explicar isso, tá bom? Tá bom. Não vá me perguntar, mas onde é? Não sei. É na cabeça da pessoa, tá bom? No cérebro dela implantado um chip. E é assim, tem ali o portão eletrônico da empresa, não tem? Quando a pessoa entra no portão eletrônico com aquele chip, deleta completamente, apaga, anula toda a vida pessoal dela. Pessoal, olha que filme hipotético de uma hipótese absurda, ficção científica, e se fosse possível apagar, deletar o seu eu pessoal, e quando você entrar no ambiente de trabalho, esse eu pessoal seu ser totalmente anulado. Você não se lembra com quem, né, você é casado, se você tem filhos, como é a sua vida pessoal lá fora? Não existe. Aqui é só trabalho. E aí, quando ele sai da empresa, Liliane, o que acontece com esse personagem aqui? Aliás, com esse grupo de personagens, né, que vivem um conflito, uma confusão enorme por não se lembrarem da sua vida pessoal. Justamente, eu não vou dar spoiler. Assistam. Aí, quando a pessoa sai do trabalho, desliga o chip, inverte a chavinha e ele se esquece totalmente. Fica gravado num banco de dados, tudo que ele fez no dia anterior. Aí no outro dia a mesma coisa, ele entra, esse banco de dados é retroalimentado na cabeça dele e ele volta a trabalhar novamente. Vai dar uma bagunça na vida da pessoa ou vai melhorar? Eis a questão. Esse é o famoso equilíbrio da vida pessoal e trabalho. Será que existe mesmo? Fica aí a dica. Ruptura. Ruptura, pessoal, dica de ouro. Edson, mais algumas dicas, mas eu quero fazer uma colocação aqui de uma frase importante que eu gostaria que você analisasse ela. O Jeff Bezos acredita que a vida é um círculo, no qual existe uma integração entre dois aspectos. Se a pessoa está feliz na vida pessoal, estará bem no trabalho. E se ela está bem no trabalho, ela tem muito mais chances de estar bem também na vida pessoal. Se eu estou feliz no trabalho, volto para casa com uma energia tremenda. Ele disse isso. Você acredita nisso? O Jeff Bezos, que me permita, né, um grande empresário, mas ele nada mais, nada menos copiou, né, o pensamento do Dr. Martin Seligman, precursor da psicologia positiva. Nada mais é e nada menos é do que psicologia positiva. Felicidade, no dicionário, vem antes de sucesso. Felicidade, no dicionário, vem antes de trabalho. Mas, por exemplo, felicidade não vem antes de família. Olha que interessante, né? Felicidade caminha junto com a fé no dicionário. Então, o sucesso vem depois, trabalho vem depois. Então, a psicologia positiva, ela nos ensina que quando você acredita em si, quando você se sente bem, quando você está feliz, você tem maiores chances de ser bem-sucedida em qualquer área da sua vida. Ter sucesso nada mais é do que ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Eu posso ser bem-sucedido como pai? Posso. Posso ser bem-sucedido como empresário? Posso. Posso ser bem-sucedida como mãe, como filha? Posso. Como uma professora, um professor? Posso. Mas eu preciso ser o quê? Feliz. Eu preciso amar o que eu faço. Preciso estar bem. Por isso que o propósito é tão importante. Eu concordo com ele, apenas vamos dar crédito também a Martin Seligman, precursor da psicologia positiva. Que é toda a nossa base de trabalho. Edson,
Mensagens finais, porque Mensagens estamos finais. terminando. Tá acabando, Liliane. Ah. Tá acabando aqui. E eu desejo a você uma excelente semana profícua, de muito trabalho, mas também de muito lazer. Que você possa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio da sua vida física, da saúde física. Vá a uma academia, mas vá a uma academia praticar exercícios físicos, tá bom? Não vá... Vamos deixar clara a nossa comunicação, porque senão a pessoa pega e vai até a academia. Olha, se você falou para eu ir na academia, eu fui, passei lá na frente da academia, eu fui na academia. Tá bom, faça a inscrição. Eu fiz a inscrição. Mas você está fazendo exercícios físicos? Procure uma nutricionista também, né? Cuide da sua saúde mental. Leia bons livros, aumente a sua intelectualidade, seja curioso, aprenda algo novo todos os dias, cuide da sua saúde emocional. Se eu estou muito agitado, vai fazer um mindfulness, vai fazer uma meditação, tira o sapato, caminha na areia de uma praia, caminha no gramado. Por que não abraçar uma árvore? Por que não abraçar uma árvore, não é verdade? Saúde social. Saia com seus amigos, faça um happy hour após o trabalho, né? Faça uma noite, né, com a pessoa que você mais ama. Vamos sair esse final de semana aqui, Liliane? Vamos sair, lógico. Faça algo com a pessoa que você mais ama na sua vida. Cuide da sua espiritualidade. Agradeça a Deus todos os dias por você estar vivo, poder trabalhar, poder viver, respirar. E principalmente, agradeça o seu trabalho de saúde profissional. Você está bem no seu trabalho? E o dia de hoje foi para falar de equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho. Exato. E eu quero colocar para você a palavra equilíbrio e que você possa estar equilibrado em todas as áreas da sua vida. Pensa assim, o que eu preciso fazer para equilibrar um pouquinho mais? Edson, nosso livro, nosso podcast, toda segunda-feira, Você Está Bem, aqui comigo, com o Edson. Quem desejar esse livro, aqui está o QR Code, aponta aqui, que você vai receber um livro meu, né? Uma dedicatória exclusiva para você. Uhum. E eu desejo que você esteja sempre bem equilibrado nas suas saúdes e no seu trabalho. E deixa aí no comentário por que valeu a pena o podcast de hoje, não é, Liliane? Isso mesmo. Curta, um abraço. Compartilhe e eu desejo a você sucesso, excelência e vamos juntos. Aí, tchau, tchau.